Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando aqui com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que vai nos falar um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Deus e de Jesus Cristo, né, o Filho de Deus que se fez homem e veio para nos aproximar novamente, né, do Pai. E então é uma alegria estar novamente aqui ouvindo essas palavras. Tudo bem, pastor Sérgio? Tudo bem, cumprimento toda a audiência com uma boa noite, que Deus nos abençoe aqui hoje nos comentários que vamos aqui realizar sobre as instruções e os ensinamentos da Escritura, para que a nossa qualidade de vida venha cada vez subir o seu nível, dando um prazer e uma alegria e uma felicidade no nosso viver. Verdade. Bem, pastor, na semana passada nós falamos assim sobre como às vezes os ensinamentos de Deus foram distorcidos, né? Como existem equívocos, pessoas que usam a palavra e distorcem um pouquinho, né? Da forma como elas querem ver. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão da gratidão, que eu acho que as pessoas veem isso de uma forma superficial. Até houve um tempo em que era moda, não é? Escrever gratidão, gratidão. Tudo que era mensagem que recebia era gratidão, gratidão. Tem até uma brincadeira na TV de uma pessoa lá que fazia uma brincadeira, se travestia e dizia gratitude, né, e fazia umas piadas, né, por causa dessa moda. Então, assim, realmente as pessoas falam isso muitas vezes de uma forma automática, mas isso não é uma coisa que pode ser vista assim superficialmente ou dita superficialmente, não é, sem entender a profundidade, não é, do que realmente é gratidão. Então, que o pastor pudesse falar um pouquinho sobre isso. Bom, gratidão é um reconhecimento que brota do nosso interior quando a gente vê pessoas investindo na gente, se preocupando conosco, né? Isso naturalmente existe sem que a pessoa precise estar dependendo de Deus, né? Nós somos pessoas assim que temos um lado do bem que nós agimos assim naturalmente na relação social. Então, quando a gente vê que pessoas estão preocupadas, que nos tratam bem, que investem na gente, já brota, né, naturalmente, espontaneamente um sentimento de gratidão e um reconhecimento que aquelas pessoas estão preocupadas com o bem comum. São pessoas às vezes altruístas, né? Porque às vezes nós temos assim governadores, prefeitos, que realmente estão ali preocupados em proporcionar uma melhor qualidade de vida social e econômica para as pessoas da cidade. A gente então fica grato com aquela pessoa que ocupa com zelo e tem assim um coração altruísta. Agora, a verdadeira gratidão, né, também é para com Deus, assim, né? Porque se eu não acho motivos, sentimentos, pensamentos de voluntariamente me dirigir a Deus para agradecer pela minha vida, né, pela minha existência, pelo cuidado que Ele tem comigo, mesmo sem eu saber que Ele está cuidando, sem eu saber que Ele está me livrando, sem eu saber que Ele está tendo paciência comigo, né? Então, muitas vezes a pessoa vive uma vida inteira só reclamando da vida e se queixando, né? Agora, depois que a gente começa a conhecer Cristo por meio da palavra, conhecer Deus por meio da palavra, essa visão de murmuração, de reclamar, de criticar, de murmurar, vai desaparecendo da nossa vida. Porque a gente vê que você olha a vida humana, tem pessoas dormindo embaixo de uma ponte, tem pessoas que não têm acesso ao trabalho, não têm acesso ao consumo, que vive só de esmolas, né? E eu fico às vezes pensando, olhando aquilo, né? Digo, se eu fosse um daqueles, né?
Eu penso, eu me coloco no lugar dessas pessoas. Então eu consigo enxergar o amor de Deus, o cuidado de Deus para comigo nessas coisas, entende? Então eu procuro agradecer a Deus pelo que eu sou todas as manhãs, pelo que eu tenho todas as manhãs, né? Porque tudo que eu sou e tenho vem dele. Eu não tenho mérito nenhum naquilo que eu sou e tenho, que eu possa assinar dizendo assim, isso aqui depende só de mim. Não. Eu tenho que comer todos os dias, eu tenho que vestir, eu tenho onde morar, eu tenho tantas coisas que nem mereço. Principalmente a coisa mais importante que eu tenho é a habitação divina em mim, né? Que eu tenho certeza que ele vive e habita em mim agora. Antes, há muitos anos atrás, nem sonhava em descobrir isso, né? Então eu tenho mais motivos diários para agradecer a Deus do que para reclamar de qualquer coisa que eu estou passando, vivendo. Eu até não tenho reclamações, eu vou ser franco assim, né? Eu já fui uma pessoa ingrata, uma pessoa áspera no passado, que estava insatisfeito com tudo na vida, mas graças a Deus, assim, alguém me reeducou intelectualmente, mentalmente, para mim enxergar uma realidade que eu não sabia que existia, para ver que eu sou uma pessoa amada, beneficiada, bem-aventurada, e não tem motivos para... Quantas pessoas morrem de uma bala perdida, de um acidente de carro, né? E eles não agradecem que eles conseguem acordar de manhã com saúde, podem trabalhar, chega ao meio-dia, tenho que comer. Então aparentemente são coisas simples, né? Você ouvindo essas coisas, mas isso é uma realidade, né? Então eu já fui uma pessoa que tive uma posição econômica excelente, depois eu perdi tudo, e aí eu fui ver o que é ter e não agradecer. Eu consegui ter essa experiência, sabe? E de uma situação assim bem de privação bem profunda, né? Um período de 7 anos da minha vida assim, em que eu não sabia como lidar com aquilo, porque eu nunca passei por aquilo. Então naquele período de 7 anos que eu passei com essas privações, eu aprendi a agradecer a Deus. Ali eu aprendi, porque eu não dava a menor importância por tudo que eu tinha, achava que aquilo era um mérito pessoal de sucesso, né? E hoje você vê as pessoas bem abastadas, eles não se preocupam em agradecer às vezes, e às vezes se sentem numa posição orgulhosa e superior, mas eles não têm noção, porque eu estava assim no passado e depois então eu consegui experienciar um outro lado da vida que eu não tinha visto ainda. Parece que Deus assim, agora tu vai valorizar tudo que tu tem, tudo que tu é, e a coisa foi maravilhosa para mim. Hoje eu só tenho motivos para agradecer ao Senhor. Verdade. Bem, se tem às vezes uma coisa que me chateia, pastor, é quando a pessoa está reclamando, aí a gente diz, né, olha só, aquela pessoa que não tem abrigo, não tem comida, né, quantas pessoas estão pior, né, e a pessoa diz, mas quantas pessoas estão melhor, né, então eu vejo assim, nossa, essa iluminação intelectual e mental que o senhor falou é muito importante. Mas eu também gosto de dizer, né, olha, não reclama que sempre pode piorar. Então, bem, pastor, é sempre importante, né, a gente buscar, né, olhar para esta verdade, que nós temos muito mais a agradecer, porque a gente não costuma agradecer todos os dias, mas qualquer coisinha que não sai como a gente quer ou espera, a gente reclama. Então, a gente tem que evoluir mentalmente, intelectualmente, não é como o senhor falou. Eu quero lhe agradecer, que o senhor deixe aí sua palavra final, então. Eu sempre penso assim que
a pessoa não tem como ver essas coisas e cair numa realidade se ela não está contatando Deus por meio da verdade, da palavra de Deus. É difícil uma pessoa ter essa realidade sem acessar a palavra que conecta ela com Deus e faz Deus, então, educar ela novamente para uma realidade. É verdade. E o amor de Deus, né, nos constrange. O saber que mesmo quando nós estamos fazendo tudo errado, Ele ainda nos ama, né? E essa gratidão a Deus, como o senhor falou no início, é fundamental. Bem, então, muito obrigada, pastor, e esperamos revê-lo aqui na próxima semana novamente. Uma boa noite. Viver